Primeiramente, quero ler o tema desta campanha, irmãos. Aleluia! Deus. O tema da campanha está na primeira epístola de João 5:3. Primeira epístola de João 5:3. Para a glória do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Primeira epístola de João, lá no finalzinho praticamente da Bíblia, 5:3, glória a Deus. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Afirma que amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, os quais não são pesados ou difíceis. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estarei lendo também Amém! glória a Deus. Gênesis capítulo 41, glória a Deus. Verso 1 diz assim: nos anos passados, certo seu rei do Egito, o Senhor disse que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas, e começaram a passar entre os juncos, que viesse seja abrido o rio. Logo em seguida saíram do rio outros 7 vacas, aparência feia, mal alimentada, e a linha ao lado das primeiras margens do rio Nilo. Vou estar passando aqui para o versículo de número 10, diz assim: enfim, o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros, e mandou-lhe aprender na casa do capitão da guarda. Versículo 11: numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação particular. Versículo 12 diz assim: pois bem havia ali conosco um jovem hebreu, escravo, capitão da guarda. Contamos nossos sonhos, e ele revelou em seu significado, propósito, proporcionando cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia! Fiz algumas leituras diferentes, mas no decorrer dos minutos, os irmãos irão entender para a glória do nosso Deus. Antes de eu estar junto com os irmãos adorando a Deus, eu quero aqui falar para os irmãos que quando a gente faz a obra de Deus, a gente somos servos do Senhor, e quando Deus tem uma missão a nós, não é nada fácil a saída do nosso lar até o local que iremos levar a palavra de Deus, até porque nós somos servos do Deus Altíssimo, fazemos a sua obra. Aleluia! Em luta de todo jeito, para que você não chegue naquele local onde você irá ser o canal. Eu sempre costumo dizer que é um privilégio servir a Deus e fazer sua obra. Aleluia! Então, quando eu cheguei meio dia em casa, a minha esposa falou que estava sem energia. Eu falei a ela: minha filha, talvez a região aí está sem energia. Eu almocei e fui para o trabalho, e ela foi para o trabalho, ficou só minha filha em casa. Quando eu volto 5 horas, que minha esposa não está aqui por conta do seu trabalho, ela entra meio-dia e sai 9. Daqui a pouco passo para pegar ela no trabalho. E quando eu chego 5 horas, minha filha fala: pai, está sem energia de novo, continua sem energia. E eu achei estranho, disse: não, tá uma coisa errada. Perguntei para o vizinho de energia, perguntei para o outro de energia, não, tem alguma coisa errada. Fui nas contas em dias, tudo em dias, resolvi ligar para lá para me saber o que estava acontecendo. E aí eles foram e passaram para mim. A dona da casa aí, que está o nome dela, mandou cortar a energia, tirar do nome dela. Isso foi mesmo, foi. Aí eu liguei para o dono, que é o proprietário agora, liguei para ele e disse: não, mas ela não me falou nada, era a ex-esposa dele, que já são separados.
E ela não me falou nada, e agora só segunda para resolver isso aí. Esse rapaz, um calor desse, meu menino daí, minha novinha ainda. E tá tudo em dias que a gente pode fazer para resolver. E eu sabia que logo, logo nós teríamos um compromisso para fazer a obra de Deus. E como eu sou o cabeça de casa, quem tem que resolver sou eu que está ali. Minha esposa está trabalhando, os meninos querem saber que tem energia, né, irmão? E eu disse, rapaz, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, converse com o eletricista aí, pede para ele ligar. E eu me responsabilizo com a multa, me responsabilizo em pagar o eletricista. E na segunda-feira eu mando ligar. Eu disse, rapaz, para achar eletricista agora aqui, eu conheço muito, mas todos, amigos meus que trabalham, já foram para suas casas. Eu trabalho na construção civil, irmão. Conheço muita gente. E ele disse, mas pode ficar tranquilo que eu vou aqui ver o que eu posso fazer. E eu estou ali na porta de casa, pensativo. Aí passa um colega meu que é eletricista, na porta da minha casa, buzina para mim. E eu só dou um sinal para ele vir aqui. Rapaz, foi isso, quando você vem aqui, senão eu vou ali que rapidinho, não fala para mim. Liga aqui minha energia aqui, o dono já mandou. Da mulher desligou, eles vieram instalar o nome dela. Ele já mandou, pode ligar que ele vai se responsabilizar na segunda. Aí ele foi lá e ligou, tudo tranquilo, a glória de Deus. E na segunda o dono lá da casa vai resolver. Então, irmãos, a nossa chegada em fazer a obra de Deus, nós que somos servos de Deus, há uma luta muito grande. Porque nós somos diferentes. Aleluia. Nós somos diferentes, nós somos servos do Deus Altíssimo. E o inimigo das nossas almas não quer que nós façamos a obra do Senhor. Você viu essa criança aqui? Passou aqui louvando e até ali botar. Isso aí vai ser vários instrumentos, irmão, nessa terra. Há um projeto muito grande. Isso aí vai fechar, não é só um terreiro de macumba, não. São montes para a glória de Deus. Quando ele estiver louvando ao Senhor. Aleluia. Então é escolhido de Deus para louvar ao Senhor e fazer a sua obra. Quero louvar a Deus pelo pastor. É uma honra poder estar aqui para atender o convite do Senhor, fazer a obra de Deus. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família, pastor, os irmãos. Mando um abraço para o meu pastor Domingo. E nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. O pastor pode colocar. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé. Nós vamos estar agora. Se eu por gentileza, se eu puder. Há uma mensagem com um tema muito forte. Aleluia. Um tema muito forte. E na palavra, Deus ele colocava no nosso coração. Será que O mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor exala esperança. Não posso parar. graças a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Adoramos a Ele. Deus recebeu os louvores das servas dele que passou por aqui e adoraram ao nome do Senhor. Que Deus continue abençoando as servas do Senhor, que é escolhida para fazer a obra do Senhor. Você é um vaso de Deus. Você é o escolhido de Deus. E esse tema é muito forte, irmão. Esse tema da ministração da nossa noite é algo muito forte. A obediência a Deus é algo que Deus quer do seu povo. Que andamos em sua presença e que façamos a obra do Senhor com sinceridade, com obediência, porque portas que estão fechadas, elas são abertas para a glória de Deus. E quando Deus ele quer fechar uma porta, irmão, ele fecha, porque ele tem outras abertas para você. Sabe por quê? Porque você se posiciona na presença dele, fazendo a sua vontade, adorando, louvando a ele, para a glória e rejeitando várias manjar que vem até você. E você diz não, para a glória de Deus, eu prefiro seguir a Ele, eu prefiro obedecer a sua palavra, de que desobedecer ao Senhor. Se não der certo, não tem problema não. Para a glória de Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Para a glória de Deus. Irmãos, pode tomar assento para a glória de Deus. Se der certo até no final, a gente vai adorar o nome do Senhor. Irmão, o tema obediência a Deus é um dos temas muito forte. Eu quero trazer essa noite, para a glória do nosso Deus, um testemunho.
Quando eu vi esse tema, Deus me fez lembrar de um certo testemunho, para a glória de Deus, que aconteceu, pastor Gilson, em nossa região, nossa terra. Eu sou maranhense, glória a Deus, fiz a obra muito ali no Maranhão, e moro aqui há 8 anos, mas eu fiz a obra do Senhor no Maranhão, ganhei muitas almas para o nosso Deus. Eu vim de um lugar que não era muito bom para minha família. Antes vivia no mundo das drogas, fazendo a vontade de Satanás, mas Deus nos escolheu para a sua obra, para ganhar almas para o Senhor. Quando o Senhor, Ele me escolheu, irmão, minha mãe pagou o preço do seu coração, minha mãe orando por mim, orando por os outros irmãos, e a minha mãe conseguiu, para a glória de Deus, me levar em um culto, um dia de quarta-feira, 1º de agosto de 2005. Eu aceitei o Senhor como Salvador da minha vida. Ela conseguiu nos levar para ouvir a palavra do Senhor. Depois disso que eu aceitei o Senhor, nosso Deus, eu ganhei muitas almas, meus irmãos, nas bocas de fumo, nas madrugadas, que os jovens se drogavam, e eu ganhei muitas almas para Jesus naquele período. E fiz a obra, e vi acontecer um testemunho, me lembrei desse texto, quero compartilhar para você. Uma certa jovem, ela tirou um período missionárias para servir a Deus, para colocar a sua vida, pode botar mesmo um fundo musical, pastor, para colocar a sua vida no altar, para adorar ao nome do Senhor, nosso Deus. Ela escolheu, ela decidiu adorar o Senhor. Uma jovem muito nova, mas decidiu a sua juventude servir a Deus e adorar a Deus. E ela saía de um lugar para outro, muito longe, para servir a Deus. Para chegar no interiorzinho que ela estava, ela saía, atravessava um canavial e ia adorar o nome do Senhor. E ela tinha aquela rotina, no dia da semana, adorar o nome do Senhor. Ela decidiu servir a Deus. Mas quem decide servir a Deus também é observado. Não é fácil, é muito observado. E muitas pessoas observavam a caminhada daquela jovem. E não era só uma pessoa, era muitas pessoas observavam a caminhada dela e que ela decidia servir a Deus. E um certo dia, um jovem olha aquela jovem indo adorar a Deus e servir a Deus. E ele coloca dentro do seu coração e diz: ela será minha. Ela será minha. E ele coloca aquilo no coração. E ele decide conversar com ela. Uma jovem, inteligente, posicionada no Senhor, sabedoria, oração, decidiu servir a Deus. Meu irmão, eu tenho uma filha de 12 anos e eu vejo a caminhada dela servindo a Deus. Um mundo desse que há muitas ofertas, há muitos convites. Você vê uma jovem pastora, oh glória, servir a Deus, decidir adorar a Deus. Você olha para a tecnologia, o que a tecnologia, o que as redes sociais oferecem. E você vê uma jovem de 12 anos servir a Deus, decidir adorar, está dedicada, está louvando, oh glória, está louvando o Senhor, se dedica nas suas vestimentas e como servir a Deus. Aleluia. Como você vê hoje, as jovens de hoje, as roupas missionárias que ela quer vestir. E você vê uma jovem e começa a se comportar dentro dos padrões de Deus. Que não há desejo nenhum pelas coisas que há neste mundo. Não é diferente da jovem que eu estou falando. Mas quando o jovem chega, esse testemunho aconteceu no Maranhão. Mas quando ela decide servir a Deus, e que ela recebe um convite daquele jovem para namorar, ele chegou até onde ela e o convidou para namorar. Mas existia uma diferença entre eu e ela, entre ela e ele. A palavra do Senhor está escrito que outra hora eu verei a diferença entre que o serve e o que não serve. Aleluia. Há uma diferença entre que serve e o que não serve. Você sabe do que eu estou falando?
É muito diferente. A rotina do que serve quer obedecer a Deus. Renuncia a muitas coisas deste mundo para decidir a servir a Deus. Renuncia redes sociais para decidir a servir a Deus. Renuncia muitas coisas para decidir adorar a Deus. Aleluia. E a jovem olha para aquele jovem, eu estou dentro do tempo e você já agora vai entender. E a jovem olha para aquele jovem e disse: eu não quero namorar. Não é tempo para mim namorar. Eu quero me dedicar e servir a Deus. Aleluia. E adorar a Ele. Eu quero obedecer a sua palavra. Ela olha para o jovem pastor Gilson e dá essa resposta. Quando eu olho esse tema, me lembra esse testemunho que eu já contei várias vezes. Mas sabe o que fez aquele jovem? Não aceitou o não daquela jovem. Ele coloca no seu coração: eu recebi um fora, um não. E ela continua sua rotina. De sua casa para a igreja. Interiorzinho, passaria no canavial. Ela saía da sua casa para a igreja. Ela tinha o dia de adorar a Deus. Não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha Uber. Ela adorava naquela época, era no pezão. A avó da minha esposa, colocando um parente no testemunho, a avó da minha esposa, que já descansa no Senhor. Pela primeira vez que eu vi, pela primeira vez que eu fui no interior, lá dos pais da minha esposa, eu era jovem ainda, bem jovem. Nós começamos um namoro, entramos com o noivado, e ela disse: você precisa conhecer meus pais, os meus avós, porque na época ela morava com a sua tia na cidade no qual eu nasci. E eles então vamos lá, já era crente, na pessoa de Deus. Cheguei, peguei o ônibus, fui com ela e sua tia, e descemos para lá. E quando na minha cidade que eu morava, a igreja era perto aqui, irmão, muito pertinho, bairro estruturado. E quando eu cheguei lá, eu pensei que era pastor Gilson, igual eu indo de lá. Mas quando eu cheguei lá, irmão, a avó da minha esposa: nós vamos para o culto hoje. E eu pensava que a igreja era perto. Irmã, ela saía do interior para outro de perto. Eu comecei a caminhar, e era cedo. 5h30 ela já estava pronto. Lá onde eu morava, ainda tomava banho para ir para a igreja. 5h30 ela organizou todo mundo, nós fomos no pezão. Quanto mais eu andava, eu dizia: meu Deus, que lugar não vai chegar não, para poder adorar. E quando terminava o culto, ela voltava na mesma região, para não ter a minha, irmão. E eu acompanhando, eu ia para minha noiva na época, e disse: minha filha, a tua avó congrega naquela igreja. Ela disse: aí vai, não falta um culto. Aleluia. Glória a Deus. E aquela jovem continuou sua caminhada. Ela decidiu servir a Deus. Ela decidiu se posicionar. Ela decidiu obedecer. Não é pesado, irmão. Não é pesado a servir, obedecer ao Senhor. Ela decidiu obedecer. Um certo dia, aquele jovem diz: ela não é minha, não vai ser de ninguém. O inimigo coloca no coração dele em tirar a vida daquela jovem. E ele sabia a hora que ela ia para o culto, sabia a hora que ela ia, observou com quem ela ia, com quem ela voltava, e com quem ela ia só para o culto todos os dias. Na época bem diferente hoje, irmão, não existia tanta violência, né, pastor? Assalto, essas coisas não. Ela saía do interior para outro aqui para o culto. Hoje é bem diferente, irmão, bem diferente as coisas hoje. E ela já tinha aquele costume, talvez os irmãos nem vinham deixar ela tinha aquela rotina, ninguém nunca mexia nela. Ela vinha, mas quem pensava que ela estava só, pensava diferente, irmão. Bem diferente. Quem pensa que você está só, está pensando errado. Nós temos um dono que cuida de nós. Glória a Deus. Aleluia. Nós tem dono. E aí quem toca naquele que é o filho de Deus. Aí quem toca que é o... Irmão, há preço para quem se levanta contra o céu. Mas deixa eu te falar, quem obedece a Deus. É, Jesus. Porque tem muitos hoje, mas nem todos querem obedecer as escrituras sagradas. 2 casamentos sobre o altar, vídeo de pornografia. Quantos hoje pregadores vivem focados nisso, irmãos? Não querem obedecer a Deus. Não sei por que estou falando, não querem. E aquela jovem decidiu servir a Deus. E ele pega uma faca, se esconde no canavial, porque sabia que ela retornaria só. E ele espera ela. Não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Mas era o próprio inimigo.
querendo travar o ministério, querendo travar a obra daquela jovem. E quando ele espera o horário marcado, certinho lá vem a jovem. E ele está lá, a jovem que vinha só, agora não vem só. Aleluia. Quando ele coloca a cabeça aqui, aquela jovem com muita gente, irmão. É, Jesus, aleluia. Ele bota na cabeça e não estou acreditando nisso. E ela passa, e ele entra, e ela passa, e aquele povo vem adorando a Deus. E ela passa a sua caminhada, questão ele espera um pouco, sabe onde ela mora. Isso é para quem crê, viu? Isso é para quem crê. Aleluia. Sabe onde ela mora. E quando chega lá, a jovem educadamente, porque não sabia o que estava no coração daquele jovem, porque ela já tinha conversado com ele, atende a ele com toda a educação. E ele pergunta: cadê o povo? Ela pergunta: qual o povo? Onde tu colocou o povo? Cadê aquele povo que vinha contigo? Ela disse: que povo? Cadê o povo que vinha contigo? Ele olha, puxa a faca e mostra: eu ia tirar a tua vida hoje, mas tu vinha com um povo. Ele disse: que povo? Jesus, E ela vai dizer: ah, entendi aleluia. o que você quer dizer, já entendi. Ela vai pensar: olha, assim diz o Senhor: o Senhor acampa seus anjos ao redor daquele que o serve, ao redor daquele que o gosta, ao redor daquele que serve, ao redor daquele que obedece às escrituras. Você pensa que eu estava só, mas o Senhor, ele acampou seus anjos, não tinha ninguém, eram os anjos do Senhor que estavam me guardando. Aleluia. O Senhor acampa os seus anjos ao redor daquele que o busca, que adora e que o serve e que obedece a sua palavra. Obedecer é muito bom. Obedecer é algo tremendo. Aleluia. Sabe o que a LSC falou para mim? A minha rota não era essa. Eu decidi passar por aqui. E ele foi e ligou a energia rapidinho, porque eu estava preocupado como é que eu ia passar a noite com meus filhos sem energia. Sendo que a minha conta estava tudo em dias. Mas Deus sabia que eu ia chegar até aqui e iria ministrar a sua palavra. Eu pensei em mandar o áudio para o pastor. Pastor, estou com um probleminha aqui, não sei se vou chegar a tempo. Mas o Senhor não deixou eu mandar o áudio, porque Ele já sabia que Ele ia resolver o problema. Porque Ele cuida do seu povo. Irmão, é muito bom adorar ao Senhor. Irmão, é muito bom servir a Deus. Enquanto a missionária, a evangelista louvava o Senhor aqui, eu senti uma graça, porque há uma presença muito forte nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma presença forte no nome. Quem está adorando ao Senhor, e quem está entendendo a sua palavra. Aleluia. José apanhou, José foi humilhado, mas existia algo em José. Aqueles sonhos, irmão, das 7 vacas, aquele sonho do padeiro, do copeiro, não foram nada mais do que Deus o cuidando de José. Deus cuidava nos seus mínimos detalhes. José decidiu, no meio da sua parentela, ser um filho diferente. Oh glória! José decidiu ser, no meio da sua família, um filho diferente. Deus fiel, aleluia. Eu tenho um filho de 11 anos, irmão. Eu tenho 3 filhos. De 11, de 14 e de 17. O de 17 está frio espiritual. O de 11 está animado. A menina animada. Mas sabe o que eu vejo no de 17, irmão? Ensinamento da palavra de Deus. Aleluia, Deus. Todas as orações ele está presente. No almoço, no final de semana, que eu só paro com a minha esposa para almoçar junto, todo mundo no final de semana, do trabalho, da correria, ele está presente. Deixa eu falar algo para vocês aqui, que eu vou falar que algo aqui, irmão. É dificilmente falar isso, evangelista, mas eu senti no meu coração hoje falar isso.
Eu só falo quando Deus coloca no meu coração. Porque tem palavra que ela não é criativa. Quando ela lança numa pessoa, às vezes aquela pessoa não está preparada para ouvir aquilo. Então Deus já fala comigo. Tem lugar que eu falo, tem lugar que eu não falo. Mas os meus 3 filhos, irmão, nunca soube o que era assistir um Ben 10. Meus filhos nunca soube o que era assistir um pica-pau na vida. Eles não assistiam desenhos animados. Naquela época lá, não existiria WhatsApp, nem nada, meus filhos. Não assistiam. Eu era julgado com a minha esposa demais. Nós era julgado demais na igreja que nós congregávamos. As pessoas diziam, libera o teu filho. Eu ia visitar alguns irmãos que me chamavam, lá estava pica-pauzão na TV, Ben 10. Porque eu decidi estudar os desenhos. Eu decidi ver os conteúdos, da onde vinha os desenhos. Meus filhos cresceram sem assistir esse tipo de desenho, Dragon Ball Z. Eles nunca souberam o que era isso, irmão. Hoje, as redes sociais chegou. E muito forte. A era das redes sociais, dos aplicativos. Quando chega no meu filho, eles estão preparados. Porque quando começou a chegar, eu comecei a ensinar e relembrar eles. E perguntava, o que é pica-pau? Eu disse, não sei o que é isso não. Eu vi os meninos assistindo, não sei o que é isso não. Fui muito julgado. Quando eu olho esse tema aqui, eu disse à minha esposa, lembra quando nós adorávamos as madrugadas, que nós adorávamos juntos, que Deus curou nosso filho na madrugada, nós dois orando a Deus. Ela disse, eu lembro. Era, irmão, 2 horas da manhã. Deus curou meu filho de 17 anos. Na Jesus, aleluia. Eu andava com ele de um bairro para outro, o hospital era longe. Numa bicicleta, caía corrente a bicicleta. A minha esposa botava ele, só tinha ele na época. E a bicicleta caía, irmão, no meio de tantos bandidos. Só que eu era conhecido lá. Ninguém mexia, irmão. Porque aonde eu passava, eu dizia, o filho do Catarina ali, agora é servo de Deus. Porque eu rodei aquele bairro todo. E nós íamos com o nosso filho, irmão. Ele tinha asma na época, asma forte. E quando atacava, irmão, tinha que ir no hospital. Quando aconteceu pela madrugada, meu filho já acordou, já com aquela peitinho subindo e era forte. Eu olho para minha esposa e disse, tu é crente? Ela disse, sou, eu também sou. Nós nunca decidimos fazer uma oração forte pelo nosso filho. Toda vez nós fora, nós leva lá, vamos orar hoje. Aleluia, Deus. Aquele remédio lá, quando chega lá, aquele soro, aquele negócio, faz efeito. Mas o nosso Deus também pode fazer o efeito agora. E nós não precisar ir lá. Eu decidi com ele orar. Irmão, o menino deitou. Esperemos 2 meses, 3 meses para dar o culto e ação de graça. Meu filho nunca mais passou, nunca mais soube o que é uma raça, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu lembro dessa palavra, obedecer, me faz relembrar muitas coisas. Muitas coisas que eu vivifiquei e que eu vi. O que eu fui julgado com a minha esposa. A minha esposa, irmão. Olha, por favor, não vai interpretar isso aqui. Isso aqui foi eu que vivi com a minha esposa, viu? Minha esposa era da casa. Aí, na época eu não trabalhava. Na época ela não trabalhava, era só eu. De ajudante presídio. Igreja, casa. Sabe o que o povo dizia? Não gosta de vizinho, não visita ninguém. Irmão, era um sistema muito forte, irmão. Mas quando eu decidi servir a Deus, antes de tudo que daí o povo não lembrava que eu passava a noite toda usando maconha, irmão, me prostituindo, enquanto agora eu decidi servir a Deus. E muita gente não estava entendendo. Meu pai, eu vendia as caixas dele de água, eu vendia os arroz, tudo para usar droga. Agora eu decidi servir a Deus e o povo também julgava ele. É, Jesus. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer. E quantas coisas eu vi, irmão, Deus fazer na minha vida, na vida
da minha família, dos Aleluia, meus filhos, meu milagres, Deus. Aleluia. por conta de uma palavra chamada obedecer às suas escrituras. Aleluia. Deus. Sabe que meu pai olhava para mim e dizia assim: meu filho, por favor, bota o short, tira essa calça, eu não consigo entender como é que eu passo o dia todo. Hoje não, hoje eu dentro da minha casa eu boto um short, né? Mas na época lá era algo assim muito rígido. Sabe como é que era sentar-se na época? Só com os membros. As coisas que eu lembro disso. Com as portas fechadas. Só com os membros, irmão. Era algo muito rígido. O meu sogro, minha sogra, nunca soube o que é uma televisão de sua casa. Agora eu explico, para quando pode, claro que pode, não tenho. Quando é senso e ordem, como nós vamos assistir, o que nós vamos ver. Eu volto agora na casa do meu sogro de férias, quando eu entro com a minha esposa, eu digo, minha filha aqui nunca, o meu sogro, minha sogra, porque a casa é toda bonitinha, toda arrumada, e nós olhamos assim, querendo assistir alguma coisa, não tem. Uma época eu cheguei lá com meu filho, que esse tem 17 anos, ele levou uma bolinha para brincar, e uma essa bola subiu do nada. E nós procurávamos. Depois nós vamos descobrir que o meu sogro guardou, porque não queria ver o neto dele jogando bola. Também não disse nada. Então, irmão, José, ele viveu muitas coisas ao lado do seu pai. Ele decidiu, no meio de todos os irmãos, ser um filho diferente e obediente a papai. O mais velho que teria a oportunidade de ser o filho que aprendeu a ler, ele não quis. José olha para o pai, vê o pai escrevendo e ele decide estar junto com o pai. José aprendeu a ler juntamente com seu pai, e quando os filhos estavam no campo, ao invés de obedecer o pai, fazendo outras coisas, José ao lado de Jacó. José ao lado do seu pai. Glória a Jesus, Deus. aleluia. Enquanto os filhos desobedeciam, José obedecia. Enquanto os filhos desobedeciam, José preferiu obedecer. Porque tudo aquilo serviu para José. Tudo aquilo serviu para ele. E um certo dia, os irmãos criaram em seu coração ódio do próprio irmão. Porque ele era um filho diferente. José tem um primeiro sonho, que no momento talvez ele não entende o significado, pastor José, mas ele entendeu depois tudinho. O primeiro sonho, ele sonha entre os seus irmãos, está lá no campo, seu fecho de molho, está ali, dos seus irmãos se reverencia, e ele conta todo aquele sonho. Quanto mais ele contava, mais o ódio no coração dos irmãos. Outras vezes ele vai ter um sonho que o sol, 11 estrelas, sol e a lua se reverenciava. Até o próprio Jacó olha, reúne a família e diz: será que eu, sua mãe e seus irmãos vamos reverenciar você? Ele não entendia no momento o significado, mas chegou o dia de ele entender. Deus o preparou, José, porque ele decidiu ser um filho diferente. Ele decidiu obedecer às escrituras. Aleluia. E quando ele foi pego pelos próprios irmãos, jogado em um buraco grande, José está lá lembrando que ele buscava, o que ele adorava, o que ele servia. Talvez ele pedia mentira daqui, mas o pensamento que José orava às madrugadas, estava junto com seu pai em suas orações, poderia arrancar de lá. Os irmãos não decidiram matar, não, decidiram vender. Aleluia. Mas a notícia que o pai tem é que José está morto, sua túnica de várias cores, que seria para o filho mais velho. José recebe aquele presente do seu pai por conta que ele era um filho obediente a papai, que ele era um filho obediente. Sejamos, irmãos, diferentes. Sejamos o filho obediente a papai. Sabe por quê? Porque muitas coisas. Sabe aquela oração de reserva, irmão?
Sabe aquelas orações de reserva? Deus está cuidando. Aleluia. Por conta de muitas orações suas em reserva. Oh, glória. Aleluia. Tem momento que você está dizendo, meu Deus. Mas Deus sabe aquela oração em reserva. Aquela leitura em reserva que você tem. Sua oração em reserva está te sustentando. Nesse período tão doloroso, luta. Jesus. Deus está cuidando de ti. Enquanto José apanhava, era preso, ele tinha oração em reserva, intimidade com Deus em reserva. Enquanto ele estava sendo carregado, pastor Rios, pegando chicotada, ele lembrava que ele decidiu obedecer papai. E que ele escolheu obedecer a Deus. Por isso ele ganhou aquele presente, a túnica de várias cores. José chegou no Egito preparado, irmão. Preparado, chicoteado, apanhou muito, foi muito humilhado. Como ficou o pai em saber que o próprio filho estava morto pelo animal bruto, por uma besta fera, e sua túnica chegou, todas as coisas de sangue. O pai o sepulta, talvez a túnica, porque o filho não está lá, enquanto José chega no Egito. Sabe por que José foi comprado por Potifar? Uns colocaram oferta, mas só Potifar comprou. Aleluia. Tudo foi preparado por Deus. Aleluia. Por conta de uma palavra que nós achamos pesado, que nós achamos difícil. Obediência. Quando eu cheguei aqui, irmão, sou predeiro, pastor. Quando eu cheguei aqui em 2017, o Brasil estava no vermelho, construção civil trancada, diferente de hoje, né? Porque se eu sair de um, eu estou em outro. A construção civil está muito avançada. Sabe para onde eu fui? Perdigão, porque minha esposa disse, está faltando as coisas aqui. E eu corri na casa, porque ela ficou lá e eu vim primeiro. Eu disse, filha, eu não estou conseguindo nada de aprender aqui. Como por dia eu estou aqui com minha irmã, só comendo aqui, não podendo fazer nada, eu vou nessa Perdigão. Eu tenho que ir nessa Perdigão, a única que está contratando. Ela disse, meu filho, eu tenho que aprender a cortar carne, não tenho que ir. Tenho que ir. Fiz a ficha, passei em tudo, irmão. Entrei lá. Já imaginei eu naquele suíno lá. Ixi, meu Deus do céu, misericórdia. Aquele lugar lá cortando carne. Eu lembrava da minha colher de predeiro quando eu estava lá. Minha esposa era orando aqui. Na linha, irmão, na linha. A mulher olhava para mim e dizia assim, então a mulher não vai voltar não. Não vai vir não. Vai. Na escada que eu subi, irmão. A mulher dizia, vai tomar um café lá em casa de novo. Eu disse, eu não, Deus que livre. O café da minha irmã é melhor. Chegava na minha irmã, ela fazia o café, deitava, orava. Na linha, irmão, na linha. Era para o inimigo purinho, só que eu escolhi honrar a minha esposa, honrar os meus filhos, sabe por quê? Aleluia, Porque Deus. questão de uma hora de relógio, Satanás queria destruir meu casamento todo, a minha reputação toda, era jogada fora por conta, talvez, de uma hora de relógio, por conta de um prazer. Eu decidi servir a Deus em meia luta, situação. Eu decidi. E chegou a hora da bênção, Deus manda a minha família toda. Aleluia. Esperei, dizia minha filha, vai esperar. Hoje nós contamos o hino da vitória. Hoje nós adoramos. Deus permitiu que eu fosse a Perdigão, sabe por quê? Eu pregava no corredor da Perdigão. Eu pregava no corredor, aquele povo todo sentado com o gorro, nem na cabeça lá, com o gorro na cabeça lá, sentado naquele banco. E eu olhava aquele povo, é a hora de eu pregar, é essa. Começava a pregar a palavra de Deus daquele povo. Deus foi abriu uma área para me pregar. De uma área que Deus abriu, irmão, descobrimos que lá dentro tinha pregador, levita, lá dentro. Eles viram eu pregar, se juntaram comigo e diziam, eu também sou crente, tá na igreja tal. Ah é, irmão? Você vai mudar. Aí disse, rapaz, tu nunca desceu. Eu falei, não. Mas sabe por que eu sou diferente mesmo? Eu sou meio tudo. Eu vim lá do Maranhão, eu pregava no meio das casas do povo usando droga, eu ia lá de madrugada levar café pro povo e levar uma garrafinha de café, porque eu já estive lá, né? Levava lá e se tomava café, eu pregava. Por isso que eu decidi, Deus abriu, o supervisor ouvia, irmão, o secretário, não, era gente ouvia a palavra de Deus. E eu preguei, ganhei muita alma para Jesus. Sabe, hoje é diácono, o Wellington, é diácono hoje. Eu ganhei para Jesus lá.
E a igreja cuidou dele, ele é diácono. Aleluia. Porque Deus sabe aonde Ele quer te levar, o que Ele quer fazer. Só que existe uma palavra chamada obediência. Aleluia. Sabe o que eu dizia para Deus nas minhas orações? Tinha antes eu servia a Deus, eu dava 2 bolas na orelha, cabelo pintado, era tudo, decidido largar tudo. Sabe o que eu dizia para Deus? Até então eu não morri lá. Quantas vezes os caras foram me matar, Agora a tua palavra diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que seu dia, isso era o novo convertido, irmão. Eu era novo convertido. Eu dizia: honra teu pai e tua mãe, para que seu dia seja prolongado. Mandamento e promessa. Eu me ajoelhei lá na cama lá e dizia: Deus, se honrar papai, se honrar mamãe, eu vou ter vida. É, Jesus, aleluia. Novo convertido. Então eu começava, tudo que eu fazia com meu pai antes, minha mãe, fazia diferente. Minha mãe chorava comigo, minha mãe não dormia, meu pai não dormia, pensando que eu ia ser morto. Agora eu olhava para meu pai e minha mãe disse: meu pai, estou indo deitar, sei que hora você vai não. Que era crente em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Já para a igreja voltava, bebida não queria mais, o desejo vinha de eu me prostituir, de eu fumar, todos que passavam por isso sabem disso. Mas eu decidi na oração viver o melhor de Deus. Aleluia. Foi isso que José quis. José Aleluia. preferiu viver o melhor de Deus. Quando ele chega na casa de Potifar, a sabedoria imensa que ele tinha, vou pular muitas coisas para poder encerrar. Deus honrou José lá dentro. De escravo passou a ser servo. Ele era escravo, passou a ser servo, passou a ser líder. Porque tudo que José fazia, ele orava, ele pensava, ele lembrava. E quando Potifar olha para José, você vai dar um glória agora. E descobre que José sabe ler. O resultado de um hebreu chegou no Egito, que sabe ler, meu irmão. Um hebreu que sabe ler. Aleluia. Resultado, José preferia ficar com o papai. Enquanto os irmãos desobedeciam, José ficava com o papai. Aleluia. Aprendeu a ler com o papai, o hebraico, tudo. Quando ele chega no Egito, ele sabe ler. Aleluia. Potifar para José: Glória a Deus. a minha casa é toda tua. É, Aleluia. Pode cuidar de tudo da minha casa. Só tem uma mulher aqui, que é a minha esposa. Ela será um pouco acima de ti, mas tu mandará em tudo aqui. Tudo. José é um hebreu bonito, irmão. E o inimigo não fica calado, barato. Usa a própria esposa de Potifar ao perseguir, sabe? Olha para ela e diz: minha senhora, tudo aqui eu comando. Seu esposo entregou tudo. Meu Senhor entregou tudo nas minhas mãos. Eu não posso pecar contra Ele e contra o Deus do meu Pai, que é o meu Deus. Aleluia. é, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então, o que é que durante o dia disse: não posso, por esse prazerzinho aí, não posso fazer isso. Nega a primeira, nega a segunda, mas a terceira, ela tenta levantar uma calúnia. José é preso, estou pulando. Chega na prisão. Simples palavra: obediência. Honra o seu papel. Potifar até prende, mas sabe o que o José não fez. Ele prende porque ele não queria contrariar a esposa. Ele joga José dentro, mas sabe o que José não fez. Sabe por quê? Porque o testemunho de José era bonito, irmão. Um bom testemunho ganha muitas pessoas para Jesus. Ganha muitas almas para Jesus. Já pensou? Um servo de Deus se chamar de caloteiro, compra e não paga. Tem a mulher, tem duas mulheres. Na igreja, é crente, no serviço é o pinto e tudo, como diz o pessoal. Na igreja é uma coisa, no serviço é um mau testemunho. Como é que ganha, irmão, um amigo no trabalho para Jesus, se a vida é toda desconcertada? Não existe obediência a Deus. José tinha uma reputação linda. Aleluia, Lindo. Jesus. Na prisão Deus honrou o padeiro que foi preso, o copeiro. Tem que sonhar. Não há ninguém que interpreta. José, com o Espírito de Deus, interpreta sonhos deles. José é arrancado da prisão, agora não. Aleluia. Copeiro é solto.
padeiro é morto, igual o José falou. Agora o José fica barbudo, cabelo grande. O copeiro até dizia, eu vou lembrar de você. Mas isso fez muitos anos. Faraó tem que sonhar para Deus honrar José. Aleluia. Simplesmente, a obediência na sua casa, na sua família, a obediência na casa de Potifar, a obediência na prisão. E José está lá, cabeludo, evangélico, barbudão. O copeiro falou que ia lembrar dele, mas anos se passam. Faraó tem que sonhar para que Deus arranque. Chegou o tempo da honra. Chegou o tempo da honra. 7 espigas amargas, gordas, 7 vacas magras, gordas. Ninguém há que interprete. Eu imagino que está lá, Faraó zangado, indignado, porque já chamou tantos mágicos, ninguém soube interpretar. E o copeiro está aqui, ó. Serve lá. José, Faraó está sempre pensando naqueles sonhos. O copeiro disse, eu posso falar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Faraó, pode. O senhor lembra que o padeiro, o copeiro que o senhor pegou contra o senhor? Você lembra que eu fui lançado lá na prisão? Lembro. Eu também tive um sonho. O copeiro também teve. E nós acordamos perturbados da noite daqueles sonhos. Até o hebreu. Aleluia. Glória a Deus. Abadaraçou, Deus não esqueceu de ti. Aleluia. Deus cuida de ti. Aleluia, Passava tempos Jesus. e tempo. Aleluia. Você será lembrado, sim. Deus não vai desabandonar em momento nenhum. Oh glória. Um hebreu, o Faraó disse, não tem. Hebreu disse é. Hebreu disse é. Ele interpretou igualmente, ele falou, se cumpriu. O padeiro foi enforcado, igual ele falou, com 3 dias. As aves do céu, o urubu comeria na sua cabeça, igual ele falou que eu devolveria novamente o copo sobre tuas mãos. Eu fui liberto, estou aqui, fui perdoado. Foi o hebreu, ele manda chamar o hebreu. É, Jesus. Aleluia. Potifar, capitão da guarda, manda chamar o hebreu. O hebreu todo o tempo obedecendo a Deus. Aleluia. O hebreu Glória a perante Deus. Faraó, encerrei agora. O hebreu perante Faraó, naquela época, todos que chegassem perante Faraó tinham que se reverenciar, porque era algo de lá da época. Para José chega e com a sua posição ele permanece, mesmo dizendo, se tu não te reverenciar, tu serás morto. Ele disse, não, eu fui ensinado por meu pai, eu fui ensinado por ele, que somente a um Deus deve ser adorado, somente a um Deus deve ser reverenciado. Aleluia. E esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do meu pai. Somente a ele eu me reverencio, somente a ele eu adoro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Decidiu ser jogado, mas obedeceram a Deus. Se quem lembra de Daniel, o decreto foi assinado, mas ele orava 3 vezes ao dia. Lá dentro da cova do leão, Deus cuidou dele. Lá na fornalha, Deus cuidou. E Deus cuidou de José. A última palavra para me passar para o pastor. Conforme ele conta o sonho, José traz uma interpretação de Deus ao faraó. Aleluia. Uma interpretação que espanta o faraó. Por mais que alguém quis se levantar, o faraó dizia, deixa eu voltar, deixa eu ver. O coração de faraó estava se acalmando. A consciência que estava pesada, ficando tranquilo. O faraó começou a ficar tranquilo quando José começava a falar. E ele escuta. E José da orienta algo dizendo, Senhor faraó, escolhe dentro desse povo governadores, coloca as ordens aí, para ele levantar galpões. Durante 7 anos de muita abundância, você encherá galpão de alimento. Quando vir os 7 anos de fome, seu saúde está preparado para abastecer tudo. Aleluia. Faraó, já sei que eu escolhi. Mandou reunir todo o povo de hebreu a governador do Egito.
Aleluia. de escravo a governador do Egito. Resumindo, Aleluia. Aleluia. eu cheguei no final a obedecer. Quem está decidido a obedecer? Aleluia. Glória a Muitas Deus. ofertas, muitos manjares chegarão, mas você precisa obedecer. Chegará muitas ofertas. Obedece, somente obedece, somente obedece. Chegará muitas. Fica de pé nessa noite. Vamos adorar a Ele, né? Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Adoramos, aleluia, na beleza da sua santidade. A missionária lá pode estar louvando nessa noite. A missionária pode estar louvando nessa noite. Vamos louvar um louvor, irmão. E eu entregarei conforme o horário que o pastor me passou. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está pronto para obedecer? Quem está pronto para obedecer? Deus te escolheu para obedecer a Ele. Você é diferente. Aleluia. Você é diferente. Glória a Deus. Estou levantando essa geração para adorar o nome do Senhor. Estou levantando como profeta nessa terra. Estou levantando como profeta nessa terra. Um povo que obedece a Deus está aqui. Um povo diferente. Embora que venha oferta, você diz não. Embora que venha, você diz não. Você decide servir a Ele. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda honra, Aleluia, Jesus. toda glória, Deus, aleluia. todo louvor, toda adoração será o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Oh glória, todo louvor. Sou eu que cuido. Sou eu. Sobre o céu, Sou eu que e a cuido. glória do Senhor vai descer, Não deixe faltar e o nada. impossível Deus vai Ele está sentado fazer. o teu louvor tem chegado, As maravilhas e porque está aí dentro do coração. proezas. Não é para adorar esse Abraão. Vai se abrir É o para agradar o Deus de céu, Abraão, de Isaac e a e de unção Jacó. de Deus Por isso eu cuido da saúde. descer. Foram muitos de livramento. Porque Lembra no tempo da pandemia, eu cuidei e cuidará até hoje. Obrigado, abraçou. Eu cuido e vou cuidar até hoje. Ninguém toca. Eu levantarei o céu. Oh glória. O sangue do cordeiro está blindado nos portões da tua és minha filha, a quem eu escolhi no meio do povo para me adorar. E o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. espalhando fogo por toda a igreja. E o povo de Deus hoje tem resposta. Suas orações foram ouvidas lá na glória. O inferno inteiro Aleluia, Jesus. já fechou as portas. Fechou mesmo. Deus determinou Mesmo. e quem crê vai Jesus. receber. A determinação dele. No meio Jesus. do povo, Adora. maravilhão que está passando, Somente me renovando, adora. batizando, Eu sou o Deus que abre porta onde não tem porta. Eu sou o Deus que abre porta com portas fechadas. Eu sou o Deus que cuido. Jesus. Jesus. Eu repreendo todo medo, toda ansiedade, porque eu cuido de ti em todos os momentos que o Senhor Jeová. No meio Glória. do povo é o santo fogo. Aleluia. As línguas repartidas na labaredas do Espírito Meu Deus. Anjos a Meu subir, anjos a descer, Meu entregando uma chave de vitória para mim e para Glória. você. Hoje o próprio Deus, Ele está aqui para virar o cativeiro de uma vez. Eu creio.
tem brasas acesas, espalhando fogo por toda a igreja. E o povo de Deus hoje tem resposta. Suas orações foram ouvidas lá na glória. O inferno inteiro já fechou as portas. Deus determinou e quem crê vai receber. No meio do povo, o varão de branco está passando, renovando, batizando, libertando, restaurando. Seus olhos de fogo estão contemplando a doença, o problema. O céu, a miséria não vão resistir. Ele vai tocar, ele vai agir. Com certeza ninguém pode impedir. No meio do povo é o santo fogo, as suas línguas repartidas, lavaredas do Espírito de Deus. Anjos a subir, anjos a descer, entregando uma chave de vitória para mim e para você. Hoje o próprio Deus, Ele está aqui para virar o cativeiro de uma vez. Receba, em nome de Jesus, essa glória, pois hoje você não vai embora sem levar a sua bênção. Oh, glória a Deus. Não permita sair daqui sem a tua chave da vitória em nome de Jesus. Que você saia daqui não da mesma forma que você entrou, mas saia cheio da presença do Senhor Jesus. E aquilo que você veio buscar, que o seu coração saia daqui alegre, recebendo a vitória em nome de Jesus. Porque adorar o nosso Deus não é uma moeda de troca, mas sabemos que o nosso Deus é um Deus de recompensas. E Ele enxerga aquele que obedece verdadeiramente a palavra do Senhor. Então eu contemplo agora a glória do Senhor nessa casa em nome de Jesus. E por mais que o seu coração esteja triste, falando, Senhor, eu não estou sentindo, mas em nome de Jesus vai se alegrar, porque a vitória está à porta.